Alô, salve, gente. Vamos embora. Podcast de hoje. Vamos falar de muita coisa. Eu vou tentar resumir, obviamente, os assuntos. Vamos ver se a gente consegue. Aí na tela, obviamente que a gente vai falar de Sul-Americana e de Libertadores, mas aí na tela para vocês, o presidente interino do Corinthians, o Augusto Melo, foi afastado das suas atribuições de presidente. Não foi um impeachment de fato, né? Mas ele foi afastado. A votação da segunda-feira. A gente nem gravou ontem, fiquei um pouco sem tempo, eu não consegui gravar para comentar o que aconteceu, né? Ele acabou sendo afastado e tudo mais, e assumiu aí o Osmar Stabile, né? Cara, era aquela coisa que eu já. Cara, assim, sem ouvir nenhum noticiário esportivo, né? Sem ouvir nenhum setorista, a gente obviamente chega à conclusão de que assim, se vai acontecer, porque na primeira tentativa teve aquele, não sei se vocês lembram, né? Teve aquele tumulto, torcida organizada ficou na porta, houve jogo de intimidação, não ocorreu o evento. Só que agora ia acontecer. Esse de fato que aconteceu e o Augusto foi afastado, este iria acontecer, inclusive com o apoio das organizadas. Então, era muito claro que o presidente, o então presidente, até ainda o atual, né? O presidente do Corinthians, o Augusto Melo, seria afastado das suas funções de atribuições de presidente. Agora, o que continua me incomodando é a insistência do Augusto Melo em não se afastar, né? Mas enfim, vamos falar rapidamente sobre algumas palavras do Osmar Stabile, depois que ele, né, assumiu aí a presidência do Corinthians. Primeiramente, vamos começar com os jogos da noite, dia de jogos. Tá aqui para vocês, São Paulo e Tajeres, jogo que foi marcado aí por um episódio de xenofobia, parece, né? Vamos ver o que vai acontecer envolvendo o Bobadilha, jogador de São Paulo. E, enfim, São Paulo não se pronunciou também. É essas coisas que me incomodam. Porque nós, brasileiros, né? Eu digo assim de uma forma geral, mas claro, sem generalizar 100%, a gente, as equipes brasileiras, né, pelo menos, costumam ser alvos, equipes e torcedores, costumam ser alvos de alguma brincadeira racista, né, brincadeira no caso, então é racismo, né, do pessoal fazendo gesto de macaco em alguns lugares da Libertadores, né, quando vai jogar aí fora de casa na Libertadores. E os clubes lançam, pô, nota de repúdio, caramba. Agora, quando acontece um caso com um clube aqui nosso, é impressionante como se calam também, né? Então, algumas equipes, a gente fica naquela. A gente anota no caderninho, porque se vier acontecer algum episódio, né, a gente já sabe. É igual reclamação de arbitragem. Eu não costumo ficar falando muito porque, ai, quando é contra mim, é o fim do mundo, né? Agora, quando é a favor, ninguém fala nada. É impressionante. Ninguém fala nada. É aquela. Se tá me ajudando, tá bom. Né? Enquanto a justiça tá me ajudando, tá bom. Quando ela é contra mim, ela não presta. Então, enfim, vou deixar as autoridades trabalharem, né? Ouvir o jogador, ouvir os jogadores, o atleta aí do Tajeres, o venezuelano, esqueci o nome dele, peço até perdão, se pronunciou, falou com a imprensa enfim, sofreu ofensa aí. Para mim não é xenofobia, para mim é racismo também. Para mim é racismo, não xenofobia vai enquadrar. Eu acho que xenofobia e racismo estão enquadrados com o mesmo grau de severidade pela legislação brasileira. Se eu não estou enganado, eu não tenho certeza, me corrijam se eu estou. Mas é racismo, pô. O cara, se de fato aconteceu da forma como foi descrita, o cara se referiu à origem dele, né? De ser um venezuelano morto de fome. Foi isso que foi falado, né? E se foi falado isso, é racismo, pô. Isso aí não é xenofobia, isso aí é racismo. Então não tem que dar outro rótulo pra esse tipo de preconceito, porque é racismo. Tem que ser enquadrado como um crime de racismo, se de fato aconteceu, porque senão, foi xenofobia e começa a suavizar. Não tem essa. Né? Citou a etnia do cara, é racismo. E ponto final, pô. E ponto final. Agora, raça tem a ver com cor. Então a própria classificação do crime, tipificação do crime é racista também, pô. É brincadeira, pô.
Ah, não, raça é quando envolve cor. Não, pô, aí você tá rotulando o cara como. Não, cor não tem raça, pô. Raça é a etnia da pessoa, né? Então, assim, é racismo, não é xenofobia. Xenofobia, obviamente, porque ele é um estrangeiro e tudo mais, mas é racismo, pô. Né? É um caso de racismo. Se eu tô falando isso, eu tô deixando aqui a minha manifestação, porque senão depois começa, ah, não, é porque é xenofobia, tem que minimizar o grau, e aí tenta outra tipificação do crime. Não, é racismo e ponto final. Né? Ponto final. Enfim, a gente vai deixar as autoridades trabalhar. Quando a polícia, parece que quando a polícia foi falar com o Bombadilha, ele já tinha ido embora. Enfim, aí ninguém fala nada, né? Aí ninguém fala nada. O São Paulo não se pronunciou. Aí é a lei do silêncio, né? O São Paulo avança na competição e espero que vá até a final. E como qualquer outro brasileiro, a gente fica na torcida para que seja campeão. Mas se acontecer algum episódio de racismo com o São Paulo, a gente vai anotar no caderninho, né, para ver como é que vai ser a reação enfim, da assessoria de imprensa, dos dirigentes, dos jogadores, porque na hora que envolve supostamente um atleta deles, ninguém fala nada, né? Ninguém tenta dar um esclarecimento, ninguém tenta se pronunciar, ah, não, vamos apurar, nem isso, né? Nem o vamos apurar. Vamos contribuir com as autoridades, isso também não aconteceu. Vambora, vai. Vamos seguir falando de bola. Libertad Alianza Lima 2-2. O Botafogo venceu 1-0 Universidade. Universidade de Chile. Eu sempre esqueço o nome, né? A Laú, né? Universidade de Chile. Universidade de Chile. Eu sempre esqueço. Perdão, né, gente? Perdão. 1-0, pô. Aquele jogo a lá Libertadores, hein? O Botafogo finalmente fez um jogo que a gente esperava com o espírito de Libertadores. Até então eu vi elogiando o São Paulo, mais ainda o Palmeiras, assim, a forma como jogam a competição, e o Botafogo estava devendo essa atitude, essa vontade, essa entrega, essa devoção. E com um jogador a menos, foram buscar o resultado, quase fizeram mais, até chegou a fazer o segundo gol com o Arthur, mas foi anulado. Aliás, eu acho que foi bem anulado. Enfim, sofreu um bocado, obviamente, né? Um jogador a menos é complicado, mas o Botafogo, eu sempre falo aqui, cara, é muito mais time do que qualquer um do seu grupo. Vou pegar aqui o grupo, ó. Botafogo é mais time que o Estudiantes. Isso, cara, isso não tem nem o que discutir. O Botafogo é muito mais. Isso que o Estudiantes é o melhorzinho desse grupo aqui. Universidade de Chile, então, cara, nem se o cara bobo, então, pô, é brincadeira, né? Quando saiu o sorteio, a gente já falou, aí começam as. Ai, calma, tem o Estudiantes. Não, cara, Estudiantes é o nada perto do Botafogo, com todo respeito. Aí os caras vão vir, vão fazer corte, mas é verdade, pô. Pode eliminar um gigante, pode eliminar, pô. É mata-mata, isso acontece em toda competição. Isso acontece, pô. Um dia ruim, você pega 2 dias ruins e o cara é eliminado. Mas aí vai achar que é o dono do mundo, né? Vamos ver quem vai ser o campeão da Libertadores, então. Se for Estudiantes, eu calo a boca, né? Eu falo que errei mesmo e o bobo sou eu. O cara de bobo sou eu. Mas até lá, cara, é bagre, bagre, bagre. E o Estudiantes é o bagre maior só isso. Né? Respeitamos as tradições. Eu tô falando do momento atual, dessa equipe. Dá para comparar o Botafogo com o Estudiantes, né? Você me desculpe. É que o Botafogo não jogou bola. Não jogou bola a fase de grupos inteira. Chegou aí nas fases finais aí, meio que respirando por aparelhos, e nesse último jogo fez um jogaço. Fez finalmente um jogo que se espera de um campeão de Libertadores. Tá aí, 1-0. E acabou ficando em segundo, porque o Estudiantes venceu o Carabobo também, né? Então, nos critérios de empate, acabou não dando pro Botafogo. River Plate 1-1 com o Universitário, hein? Que momento. Independente Del Valle 2, Barcelona de Guayaquil 1. E aí, o Del Valle acabou ficando de fora, hein? O Del Valle torcendo muito pro. O Del Valle tava perdendo do Barcelona de Guayaquil. Desculpa falar de um grupo que não tem brasileiros, mas quando é a última rodada e todo mundo joga no mesmo horário, é emocionante. E aí o Barcelona tava ganhando do Independente, que virou assim uma questão de minutos. E ficou na torcida pro River vencer o Universitário, né? Mas o River já tava classificado jogando aquele modo. No modo festa, né? No modo treino. Sul-Americana, Vasco venceu o Melgar 3-0. E, cara, assim, pô, aí eu acho que esse tipo de jogo é importante para dar confiança. A classificação, ela para os playoffs, né? Por famoso playoff,
para repescagem. Eu prefiro repescagem. A classificação para repescagem veio, era isso que se esperava. A gente torcia, obviamente, para uma classificação direta, mas se tornou impossível. Então a classificação para repescagem veio. É mais calendário para a equipe ganhar confiança, é mais um jogo para a equipe também ganhar grana, é mais uma data no calendário para o Diniz ganhar tempo de trabalho e dar corpo à sua equipe e fazer testes com a sua equipe. Então, eu acho bom. Achei bom, vai jogar um jogo a mais da repescagem, mas eu acho interessante esse jogo a mais uma vez. Para tudo isso, assim, pô, questão de grana, que é um calendário que se abre, aí, pô, direito de televisão, legal, uma graninha bacana, pô, mais tempo de jogo para alguns atletas que precisam de confiança, é mais um jogo que de repente você vence, se classifica, você ganha mais confiança. Então achei bom, pô, achei bom. Melhor seria se classificasse direto? Melhor seria, mas tava jogando mal pra caramba, né? Agora tá começando a melhorar, espero de verdade que o Diniz consiga. Aparentemente tá funcionando que em pouco tempo o Diniz consiga fazer essa equipe trabalhar de uma forma muito interessante. Pelo menos para bater as equipes mais fracas. As equipes mais fortes vai ser difícil bater. Né? É complicado. Como é que você vai jogar contra o Flamengo, contra o Palmeiras? Contra o próprio Cruzeiro, pô. O Cruzeiro também tá comendo a bola. É difícil, difícil, porque são equipes mais consolidadas, que estão com mais confiança. No caso do Flamengo e do Palmeiras que eu citei, o elenco é muito mais valioso, ou seja, isso significa necessariamente que o elenco tem mais qualidade. Então é difícil. Tem adversários que você, mais os mais fracos, ou os equivalentes, ou os mais fracos, você tem que ganhar. E é isso que o Vasco fez com o Melgar. Lá nos dois, Puerto Cabelo 2, Huracan 1, Corinthians 0. E aí veio os comédia. Veio uns comédia. É comédia, pô. Pra mim é comédia. Ai, o Huracan está na final do campeonato argentino, vai jogar essa partida, não vai priorizar essa partida, só vai pôr time reserva, é a partida pro Corinthians ganhar. E ver os comédia, né? Jogando em casa contra uma equipe brasileira, os caras acham mesmo que o Huracan, uma equipe como o Corinthians, que tem as suas tradições, já é campeão de Libertadores, tem um dos elencos mais valiosos da América do Sul. Então você pega. Os caras devem ter feito na Argentina um monte de matéria. Ó, só o salário do Memphis Depay paga tantos aqui, paga, sei lá, metade do nosso time. O que você acha que os caras iam fazer pra cima do Corinthians? Você acha que, estamos na final do campeonato argentino, nós não vamos jogar? Ah, mano, pelo amor de Deus, né? Pô, você ouve essas paradas e eu fico, cara, que bando de comédia falando bobagem, né? Que bando de comédia. Os caras não estão nem aí. Se eles perderem a final da Campeonato Argentino, e eu nem sei, né? Nem vi isso aí. Isso foi o que eu ouvi. Eu nem vou procurar, não vou ficar procurando Campeonato Argentino, pô. Tenho mais o que fazer. Tudo bem que a gente fala de futebol aqui, mas, pô, a gente tem que olhar. A gente olha tantas ligas, vou ficar olhando pro Campeonato Argentino. Ai, mas tem que valorizar o Sul-Americano. Pô, o Sul-Americano, pô, só aqui no Brasil já ocupa todo o meu tempo. Meu tempo, pô, que tem Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Às vezes, pô, no começo do ano tem estaduais. Agora, pô, a gente coloca também, começa a assistir Kings League e o caramba. Não, como é que eu assisti Campeonato Argentino, pô? Não vou ficar procurando, não. Agora, uma coisa eu sei, a gente sabe de experiência de acompanhar o futebol. Os caras, eles vão olhar o Corinthians, né? Vão ver a equipe que o Corinthians tem, a tradição que essa camisa tem, e os caras vão tirar onda depois. Você acha que eles vão, vamos jogar com um time misto, e aí se a gente perder, perdeu. Não, cara, eles vão pra cima e falam, ganhamos, né? Ganhamos, sem priorizar essa partida, né? Eles vão deixar claro, ganhamos, né? De uma equipe que vale 10 vezes mais que a nossa. Só pra você ver que nós estamos bem. É assim, pô. É assim que acontece. É argentino, pô. A Argentina é um povo muito orgulhoso. E é legal isso. Isso não é uma crítica. Isso é legal, pô. Então por isso que eu falo, pô, aí você ouve esses comédias falando, mano, pô, é uma descarga mental, né? Pô. Mas tava acontecendo aqui uma situação que mesmo perdendo do Huracão, o Corinthians se classificava, né? Foi emocionante. Por isso que eu falo, essas rodadas finais são emocionantes, porque o América de Cali cometeu uma lambança assim de proporções homéricas, épicas. O Racing fez o gol, tava 1-0 pro Racing, com isso o Corinthians estava se classificando.
Mas aí o América de Cali no finalzinho do jogo fez o gol e o Corinthians ficou de fora da brincadeira, né? E o Corinthians que não fez quase nada. Só teve, eu acho que o melhor lance foi uma cobrança de falta do Garro e só, né? E só, não teve nada assim de encher os olhos, nada muito emocionante. Acho que a eliminação do Corinthians ela é muito merecida de um time que se mobilizou para ganhar um campeonato estadual. E a gente já viu isso muitas vezes com outras equipes. Inclusive, a gente pode até destacar o Grêmio, por exemplo, né? Tava ganhando o Campeonato Gaúcho aí em sequência, foi rebaixado. Assim, uma mobilização gigantesca para ganhar um estadual, que é legal. Pô, você ganhou do Palmeiras, velho. É legal, dá aquela confiança. O torcedor tá naquela ressaca de título. Pô, maneiro. Maneiro, pô. Quem sou eu para dizer que tá errado? Agora sim, gastaram tudo lá, né? Aí manda treinador embora, né? Que já nem era treinador, a gente já tá todo mundo falando isso pros caras, ó. Mas deixaram ele lá, ganhou o Campeonato Paulista, rendimento tava baixo, mandou embora. Agora trouxe Dorival, não tá funcionando ainda. Eu já achei que a essa altura, com o Dorival, o time estaria jogando melhor. Já nem sei mais se o Dorival é o melhor técnico por isso, porque não é só pelo elenco, é pelo ambiente tumultuado. É uma loucura, né? Cara, sim, e eu vou trazer as aspas aqui do presidente interino, né, do Osmar Stabile, vamos ver, ó, ele vai falar um negócio importante, é uma coisa que tá todo mundo falando, ó, meu timão tá falando, setorista de Corinthians falando, tá aqui, ó, classificados, Estudiantes e Botafogo, River Plate Universitário, hoje a gente ainda tem mais brasileiros, o São Paulo aqui, né, São Paulo já estava classificado, se consolidou, 14 pontos, hein, São Paulo tá bem, hein, dependendo dos adversários aqui, eu acho que o São Paulo vai ficar só atrás do Palmeiras mesmo, né? Ah, não, o Vélez dá pra chegar. O Vélez dá pra chegar. Dá pra chegar? Não, não dá não, pô. O Vélez chegaria a ter. O São Paulo tem 14, né? Pô, o São Paulo é a segunda melhor campanha, hein? Não, Central Córdoba. Tem o Central Córdoba. Vamos aguardar, né? Mas o São Paulo vai terminar aí com uma das melhores campanhas, pô. Cara, muito honesta a participação do São Paulo. Né? Há os críticos que falam que o grupo é muito fraco, e fez o que tinha que fazer, enfim, né? Criticando o trabalho do Zubeldia. Mas cara, assim, eu tenho confiança no trabalho do Luiz Zubeldia. Cara, assim, para mim já era um período em que era pra gente ter um. Cara, eu não sei, eu diria, digo, um padrão de jogo. Padrão de jogo. Você pergunta para um torcedor de São Paulo, como é que joga o São Paulo hoje? O cara fala, não sei. Não sei. Como que você não sabe? Não sei, velho. Não sei. O Zubeldia não. Até hoje, ele não tem um esquema tático definido. Né? Nós fomos amassados pelo Mirassol, e aí sim um time, né, com uma composição ali tática bastante sólida, e nós fomos amassados, pô. Nós fomos engolidos. Então, assim, você pergunta pro torcedor, ele também não sabe. Então, às vezes ver o São Paulo parece que é uma loteria, né? Você não sabe se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar. É uma loucura. Então, assim, cara, tá funcionando. Avançou uma próxima fase. Pergunta que eu faço ao torcedor São Paulino, que eventualmente quer a queda do Zubeldia, vai contratar quem? Vai contratar quem? Ah, contrata um português aí, tá, mas com que grana? Com que grana? Porque o São Paulo, nada, a contratação do Oscar já tá se provando um mico, né? Tá só perdendo dinheiro. Só perdendo dinheiro. Não era melhor, de repente, ter investido num treinador legal, em vez de contratar o Oscar? E aí, agora é fácil falar, mas mesmo no começo do ano, pô, tá tanto tempo sem jogar, tanta gente falou, por que não foi, né? Enfim, tá classificado. Importante que tá classificado. Acho que é uma equipe que tem muita tradição na competição, e eu acho que vai fazer valer a força da camisa. Hoje temos tantos outros jogos, e jogos pesados, hein? Jogos pesados. Ó, Sul-Americana, vamos lá, ó. O Corinthians acabou ficando de fora da festa, 8 pontos, mas pelos critérios de desempate não deu, né? Não deu. Huracan e América de Cali avançam aqui. E aqui, cadê o grupo do Vasco? Tá aqui, ó. Vasco terminou na segunda colocação, lá nos líderes, o Vasco vai jogar a repescagem. Tá valendo, pô. Tá valendo. Ó, aqui, ó, jogos de hoje. A gente finaliza falando do Corinthians rapidamente. Como é que estamos de tempo? Já, pô, já estouramos. Queria falar mais rápido, mas não deu, né? Internacional e Bahia, jogo pra gente a gente olhar com muitíssima atenção. Flamengo e Deportivo Táchira, Flamengo jogando aqui a sua classificação. Eu acho que vai vir tranquilo. O time tá confiante depois da vitória para cima do Palmeiras. Palmeiras Sport Cristal, o Verdão em busca aí do 100%, né?
eu acho que vai vir, hein? Eu acho que vai vir. Campanha absolutamente irretocável da equipe do Palestra Itália, né? E aí, aqui na Sul-Americana, não teremos brasileiros. Teremos sim. Teremos o Cruzeiro e o Vitória. Eu tinha que expandir aqui, perdão, né? Cruzeiro e Vitória. A gente vai acompanhar, tentar acompanhar de tudo um pouco. Amanhã a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essas partidas. Vamos embora, vai. Falar de Corinthians só para finalizar. A gente abriu o podcast falando sobre isso. Augusto Melo afastado. Aqui o artigo por José Edgar de Matos e o Osmar Stabile, que acabou assumindo a presidência do Corinthians, presidente interino. Primeira entrevista, ele aborda um tema muito importante. Primeiro, a gente começa pela questão financeira, o jurídico e a administração. Terra arrasada é porque temos que pagar alguma coisa e não tem dinheiro. Onde está o dinheiro? Não tem. Temos que correr atrás para conseguir. É isso, né? Foram informadas questões que nosso caixa estava em ordem, com dinheiro, tudo sob controle. E isso não é verdade. Nossa situação financeira é delicada, temos compromissos enormes para serem cumpridos. Uma situação grave que precisam saber é que nós corremos o risco de sair do Profut. Isso é uma preocupação. Nós não sabíamos, tivemos conhecimento hoje pela manhã, ninguém sabia dessa questão. Não podemos ficar com 3 parcelas atrasadas do Profut. Vence uma parcela de 3 milhões que temos que pagar. Fomos no caixa e não tinha. Segundo informações da gestão Augusto Melo, o caixa do clube possui 5 milhões destinados ao pagamento da parcela atrasada do Profut. Enfim, né, na questão do departamento de futebol, tudo normal. Ele disse que não vai mudar nada a princípio e vai seguir assim. A questão que chama mais atenção é a coisa do dinheiro. Falou que foi lá ver, não tem nada. E foi informado que tinha, não tem. Então, assim, acho que são vários desdobramentos, são várias camadas, né? Como a galera gosta de dizer, são várias camadas. Tinha dinheiro de fato? Se tinha, cadê esse dinheiro? Ou não tinha e o presidente mentiu, né? Aí é que tá, né? Aí é que tá. E o balancete financeiro que foi divulgado esse ano? Será que ele é confiável? Porque se estão mentindo no dinheiro em caixa, quem garante que o que foi publicado em questão de dívidas não é muito pior do que aquilo que de fato foi divulgado? Daquilo que de fato o Corinthians, né, a gestão corintiana soltou aí para a galera. São questionamentos que não estou dizendo que foi ou que não foi, que é ou que não é. São questionamentos que eu acho legítimos, que são legítimos e válidos. Porque não tem mais como a gente confiar na gestão Augusto Melo. Não tem mais. A partir do momento em que torcedores organizados entram no CT, eles vão para uma sala de reunião, né? Uma reunião de cúpula, né? Com o presidente do Corinthians. E o presidente do Corinthians mostrando assuntos confidenciais sobre contratos de patrocínio, valores de contrato de patrocínio com esses torcedores. Para mim, cara, assim, toda a credibilidade da gestão Augusto Melo foi para casa do caramba. Até então, era uma investigação policial em relação ao caso da Vaidbet. Beleza. Vamos aguardar a investigação, vamos ver quem é indiciado, quem não é. Agora, aí aconteceu aquele episódio. A partir daquele episódio, eu falei, cara, este cidadão não pode mais ser presidente do Corinthians. Ele não pode mais ser presidente. Seguiu, e aí, cara, a coisa só foi azedando. Percebam que a coisa só foi piorando. Agora, o Augusto Melo é o presidente ainda. Ele foi afastado, mas ele é o presidente. Ele, indiciado pela polícia, falou aí que é inocente, que tá todo mundo errado, né? Vamos ver, cara, assim, ele vai ter que provar a inocência dele e a polícia vai seguir com as investigações para provar que houve a participação dele, né? E vai entrar o Ministério Público depois, enfim, né? Houve o indiciamento, as investigações estão lá, as provas estão sendo colhidas, estão sendo analisadas e depois vai entrar na briga jurídica de ver se a prova é válida, se não é, se isso e aquilo, enfim, né? Uma série de situações. Eu só sei que, cara, ele não podia ser mais presidente do Corinthians. Eu tô falando isso, ó.
e tantas pessoas estão falando sobre questão de grana. Pô, nós estamos falando sobre isso, ó. E aqui, eu não falo aleatoriamente. Eu não pego e viro e falo, ai, não dá. Não tem condições. Não, a gente ouve, cara, meu timão, a gente ouve setoristas, torcedores como o Neto, né, que é um apresentador de um programa de televisão e que fala abertamente sobre os problemas do Corinthians. Então, quando você tem tantas pessoas com contatos internos, com conhecimento do clube, falando a mesma coisa, várias pessoas falando a mesma coisa, hein? Você chega à conclusão de que aquilo pode ser uma possibilidade real de que existe um problema. E aí aí são divulgados os balanços financeiros e os números não mentem, pô. Por mais que você pegue um cálculo mais amigável para minimizar, para meio que diminuir a dívida, cara, a dívida ainda é colossal. Ela é colossal, pô. E aí, pô, como é que você vai pagar um credor? Como é que você vai pagar uma dívida que está chegando? E agora eliminado da Sul-Americana. Que cada rodada era uma grana legal em dólar, né? E o dólar tá alto, a gente sabe o quanto isso é importante. Aqui eu não tô falando como meme, isso é verdade. Cada rodada um Pix em dólar que o Corinthians estava recebendo da Comebol, agora fora da competição. Ah, pô, mas o patrocínio é gordo. Eu sei que o patrocínio é gordo. Eu sei que o patrocínio é generoso. Mas o patrocínio não paga dívida. Aliás, a folha salarial do Corinthians, só o Memphis Depay é 3 milhões. Esse dinheiro que precisa pagar para o Profut, 3 milhões, é 3 milhões, isso aqui é o salário do Depay. Agora, se entrar os 3 milhões, você vai pagar quem? Você vai pagar o Depay ou você vai pagar o Profut? E o salário do Yuri Alberto? E o salário do Rodrigo Garra? E o salário do Dorival? Tá lá para casa dos 3 milhões também, ele e a comissão técnica dele. Né? Só aí, ó. Só o Dorival e sua comissão e Memphis Depay, quase 6 milhões de reais, cara. Quase 6 milhões de reais. Por mês, hein? Por mês. Enfim, né? Enfim, eu não sei se. Eu lembro de ter visto aí, né? Alguma coisa o salário do Dorival e da comissão era 2 milhões e pouco, né? Eu não sei se era que estava correto. Eu não vi depois um artigo decisivo. Era quando estava se especulando ainda, né? Mas eu imagino que deva ser esse o salário do Dorival. Deve estar perto disso. Porque nada, hoje ele é um treinador de seleção, né? Posso até ver aqui, pô. Posso até ver. Vou pegar aqui, ó. Salário do Dorival. Dorival Júnior no Corinthians. Vamos ver aqui, pô. A gente procura aqui, abre uma aba aqui do lado. É, a internet não quer contribuir. É, a internet não vai ajudar nós, hein? Xiii, não é, acho que não é a internet, não, é o Google. Ué, o Google caiu? Caramba. Não. Ah, tá aqui, ué. Tá aqui. Pera aí, gente. Tá devagar. É, então. É isso aí, ó. Por mês, 2 milhões e meio. 2 milhões. Ó, Dorival Júnior vai ganhar mais no Corinthians do que na seleção brasileira. Na seleção brasileira. Foi apurado que o salário dele e da comissão será em torno de 2 milhões e 500, 2,5 milhões. Não sei se é essa tá vendo? São vários, ó. Tem um artigo que fala 3 milhões, tem um artigo que fala que é 2 milhões, outro que é 2 milhões e meio. Então, na média, tem alguns que falam que é 2, alguns que falam que é 3, na média 2,5, 2 milhões e meio. É isso, né? E ainda correndo o risco de ficar sem o Profut, né? Que é um programa aí do governo enfim, de ajudar as equipes de futebol. É isso, gente. É isso. Vamos ver as próximas semanas do Corinthians. Eu acho que a questão do futebol não tem como você falar assim, ai, isso não influencia. Lógico que influencia. É lógico que isso influencia. Os problemas externos influenciam. Não adianta você falar que não. Vai ficar a galera tensa se perguntando se vai receber o salário que precisa, o salário mensal. Primeiro vai ter isso. Depois,
você fica, vai ter a galera sempre perguntando, pô, e aí, como é que tá? Como é que tá? Como é que você vai dissociar isso do seu dia a dia no clube? Não tem como, né? Não tem como. Todo dia vai vir alguém da imprensa, um colega, perguntando como é que tá a situação do clube, como é que tá a situação do clube. Já tem alguns jogadores, imagino eu, pelo menos, não sei de jogadores, mas pelo menos profissionais, com alguma coisa atrasada, se não salário. Salário eu acho que não, porque é CLT, né? Mas direito de imagem, com certeza. E aí você vê o teu companheiro de equipe com alguma coisinha atrasada e vem no Memphis Depay ganhando 3 milhões. E nem tá jogando tudo isso, hein? E tá devendo bola, ó, já faz um tempinho o Memphis Depay, né? Enfim, enfim, a situação é, cara, em alguns momentos a gente leva até no lado folclórico, como o torcedor leva, mas tem situações que realmente, não sei quando, a hora que a bolha estourar, cara, é aquela coisa. É que o Corinthians é muito grande, né? O Corinthians tem muitos torcedores, é um negócio, é uma agremiação que vale muita grana. Não é interessante o Corinthians falir para ninguém, pô. O Corinthians movimenta muita coisa. Mas se continuar sendo administrado de forma temerária como vem sendo, uma hora, cara, a bolha vai explodir, não tem jeito. Não tem jeito. Né? Tem empresas aí no mundo que a gente achava que nunca ia falir e faliram. Então, vai falir, velho. Se não tomar jeito, vai falir. E quando a bolha estourar, velho, aí, cara, é coisa assim, é coisa de não ter mais recuperação. Velho. Pelo menos não num curto prazo. É coisa assim de, pô, o negócio ir para um caminho muito obscuro. Muito obscuro. Então, eu espero que o Osmar Stabile, ele consiga de alguma forma, pelo menos da melhor maneira, administrar a equipe, pelo menos o lado financeiro, administrativo, o legal, né, jurídico, consiga colocar alguma coisa em dia ali, consiga honrar os compromissos que tem com credores e com jogadores profissionais também, que fazem parte do maquinário do clube, para que o clube se mantenha nesse nível. Nesse nível. Ah, precisa de reforço? Cara, agora não dá. Vamos trabalhar com o que a gente tem. A gente tem essa galera, a folha salarial é essa, a gente consegue pagar. Os próximos credores são esses, a gente vai conseguir pagar. E assim vamos. E assim vamos. Né? Torcida apoiando, tem o programa ali de financiamento do estádio, galera tá doando, tem o patrocínio master, beleza, tá entrando uma grana. Direito de transmissão já foi adiantado uma grana, mas enfim, a gente procura outros meios de monetizar. E é assim, cara, né? É assim, é parando, é você estancando pelo menos a sangria que você vai chegar em algum lugar. Porque o Augusto Melo não estava estancando sangria nenhuma. Né? O barco estava furado e ele continuava navegando. E todo mundo avisando ele: tá furado, capitão. Não, não, continua aí, continua aí. Mas tá furado, capitão. A gente não vai. A gente vai chegar aonde? Aí, pô, derrubaram o Kraken, né? Derrubaram o Kraken, o navio todo esculhambado, cheio de furo. Derrubaram o Kraken, né? Que é o Palmeiras, lá na final do Paulista. E achou que tá tudo bem. Não, pô, mas tá entrando água, capitão. Nós já estamos com o pé tudo. Tá na canela aqui, cara. Não, não, continua navegando aí. Uma hora o navio vai afundar, velho. Né? Uma hora o navio. E a galera tirando água com balde, entrando água. E a galera tirando água com balde. Né? Você não é um negócio meio burro, né? Você para pra pensar, é meio burro, né? Você tá navegando no oceano, o barco claramente está furado, você pode arrumar o barco, mas você prefere pedir pra galera que tá lá dentro do barco ficar tirando água. Fica tirando água aí, irmão. Mas tá furado, capitão. Todo esse esforço que nós estamos fazendo para tirar água com balde, ele poderia tampar o buraco do navio. Pô, vai levar um tempo para se recuperar, vai, mas, cara, fecha esse buraco e põe essa galera para trabalhar em outra coisa. Vamos consertar o mastro, vamos consertar a vela. Não, 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 continua aí tirando água com balde. Tá, beleza, nós vencemos o Kraken assim, pô, né? Pô, é uma loucura, bicho. É uma doideira, cara. É uma doideira, tá? Peço perdão pelo longo podcast, eu vou encerrar as atividades por agora. Pô, valeu demais, hein? Valeu demais. Valeu demais. Vamos acompanhar aí a noite de Sul-Americana, de Libertadores. Amanhã a gente está de volta para comentar aí os jogos, os classificados, tá? Valeu.
Beijos, abraços, até amanhã, gente. Tchau.